Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dina Rezende e vim falar sobre a estreia de um novo podcast. Esse formato que já está um pouco até saturado devido à quantidade de podcast que tem, mas quando duas grandes influenciadoras lançam podcast, eu tenho que falar. As duas maiores do país, a maior influenciadora, a maior youtuber do país, que é a Camila Delores, e uma grande YouTube também, e uma das maiores do TikTok, do Instagram, que é a Virgínia, que tudo que faz está na boca do povo. Então a gente tem que vir falar, né? Vamos falar sobre o podcast. Esse novo formato, esse novo podcast, que é da Virgínia e da Camila. Esse podcast da Virgínia e da Camila deu o que falar logo de início. Por quê? Pelo nome. Quando elas anunciaram o nome, veio uma menina falando que tinha um podcast com esse nome. Bom, no primeiro episódio, elas se entrevistaram. Falaram algumas coisas que eu vou destacar aqui, dentre elas o nome podcast. O nome, segundo elas, foi devido ao fato da Virgínia chamar todo mundo de gato e gata, e aí eles resolveram brincar. Claro que elas viram que já existia um podcast lá se eu não me engano, da França, antes daqui eu falo besteira aqui, lá da França, e aí logo depois elas procuraram ver se tinha alguma coisa registrada, e não tinha nenhum registro. E aí, o que elas resolveram? Vamos registrar. A menina não entrou em contato, só lançou na internet, mais nada, não aconteceu mais nada. E elas acabaram registrando. Vi muita gente pela internet, ela mesma falando que dinheiro compra tudo, por isso que elas conseguiram registrar, porque ela tinha um nome registrado. Só que eu tenho que te dizer, eu não tenho uma marca famosa, mas já registrei nome na tentativa de fazer uma marca. E sei como é criterioso, e se você tiver um nome, só tem um jeito de se comprar esse nome. Ela vinha você e comprar o nome. Essa é a verdade, não tem outra forma. Então, eu acredito que ela não tenha registrado e ficou com vergonha de falar e acabou jogando essa. Bom, além disso, a Camila Delores falou do relacionamento dela com o Jax, falando que eles ficam quando estão juntos e quando não estão, cada um pro seu canto. Falou que vai mudar para São Paulo, que vai morar, que o irmão dela estava até caçando casa, olhou várias casas, ela também foi em algumas dar uma olhada. E a Virgínia também lançou algumas coisas, falando que já quer ter um filho logo, que só já não tá grávida porque acabou colocando aquele chip da beleza, que acaba não deixando a mulher engravidar. Falou da vontade de entrar no BBB. Louca, Virgínia, né? Maluca. Que morre de vontade de entrar no BBB. E deu uma dica, alô, Boninho. O Boninho... Será que temos Virgínia no BBB 22? Pode ser. E esse foi teve várias outras coisas que ela falaram, recomendo vocês lá ver, é uma conversa bem gostosa de se ouvir, não é nada muito longo, não é igual alguns podcasts aí que são 4, 5 horas de programa, então recomendo vocês ouvir. No segundo dia, foi praticamente a semana toda, foi até quinta-feira, ia pular sexta e até sábado, que ia ser com o Zé Felipe, mas o Zé Felipe teve alguns problemas, ele estava em ensaios, e ele não conseguiu ensaiar, e aí acabou a participação dele. No segundo programa foi Carlinhos Maia. Carlinhos Maia também soltou algumas pérolas, ele que é muito amigo da Virgínia, adora a Virgínia, deixou isso bem claro várias vezes, levantou o astral dela. E nesse podcast deu o maior B.O. Primeiro, o podcast já tinha saído antes, dizendo que existe o pod delas, que é pela Tatá e a Bu, e já tinham saído antes, que tinha dado uma ciumeira, não sei o quê. Eu acho que devido a ser a mesma produtora, que elas não tinham gostado. A Tatá veio a público, falou que não tinha nada a ver, que elas mandaram mensagens, estavam super felizes pelas meninas. Até aí, ok. E aí, nesse segundo programa, quem estava ali era o Carlinhos. Nina. Minha cachorra. Nina. As meninas do pod delas também tinham podcast nesse dia. E aí, o que aconteceu? Elas estavam lá, tinham várias influenciadoras, foi um podcast bem grandão, com várias pessoas, dentre elas Pétala, Ianca, a Rafael Uckmann, eu não lembro de todo mundo, mas tinha várias influenciadoras mesmo.
Tinham várias influenciadoras mesmo. E aí elas estavam lá, já tinham 2 horas, quase 3, e o podcast delas nunca tiveram 1 hora para acabar. Mas o podcast tinha hora para começar. E aí deu uma BO, porque eles não estavam preparados para isso, pelo jeito que eu percebi. Eles começaram a tirar câmeras do pod delas para levar para podcasts. E aí deu maior BO, a Tatá ficou muito mal com isso. Ela deixou depois bem claro que não tem nada a ver com a Virgínia, ela não tem nada a ver. O problema é a produção que não se preparou. Que pegou 2 podcasts grandes, e não tinha preparação. E segundo a Tatá, o que mais doeu foi falar assim, olha, quem tá lá é o Carlinhos Maia. Tipo, as meninas que estavam ali, pegou muito mal, produtora. Eu não tô lembrando aqui agora de cabeça o nome da produtora, mas pegou muito mal. As pessoas não são números de seguidores, elas são o que são e tem que ter respeito pelos que elas são. Número de seguidor não quer dizer nada, viu? Carlinhos Maia é uma pessoa legal, tem muitos seguidores, mas ele não é mais importante ou melhor do que as outras. Então isso pegou muito mal. E mexeu muito com a Virgínia, porque quando foi saindo isso na imprensa, ficaram jogando no começo, que era culpa da Virgínia, várias pessoas jogando hate. Qualquer coisa que essa menina faz, todo mundo joga hate, né? Qualquer coisa que alguma pessoa que tá na mídia, famosa, faz, joga o hate. É difícil. Só que ela não tem nada a ver com isso. E aí foi muito complicado. Mas além desse bafafá à parte, que é do bastidor, no podcast mesmo, o Carlinhos Maia deixou algumas coisas. Ele falou sobre filho com Lucas. No começo ele sempre falava que não queria, mas agora parece que a luz paterna nele surgiu e ele quer ter filho. Não sabe ainda, vai demorar um pouco, não é por agora, mas ele tem essa pretensão de ter filhos, ou adotados, ou não. Ele falou sobre a crise que ele teve, a crise de ansiedade, os vários problemas, dentre ele aquele do Carlinhos, com o GK e tudo mais, e que todo esse processo durou 1 ano para ele se centralizar e voltar ao normal. Ele se sentia muito soberbo. Ele falou de lançamento de coisas, sobre o Natal da Vila, que vai ter Ludmilla, vai ter pessoas grandes, né? E sobre a linha de roupa deles que ele vai lançar. E ele falou também, deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas, sobre o filme. Ele é tema de uma escola de samba, e ele vai ter um lançamento de um filme que vai contar a vida dele em todos os aspectos, tanto de influenciador, como a vida dele ao nascimento, a adoção, a gratidão, a família dele em geral, a própria mãe, a história da mãe e do pai, que são histórias pesadas, e que eles adotaram o Carlinhos para meio que... E ali eles renasceram, e toda a história dele se descobrindo um homossexual e tudo mais. Parece que vai ser bem legal, vão ser 3 frentes que davam 3 filmes, mas que vão ser contadas em um filme só. E parece que vai ser bem legal, bem interessante de ver. Eu gostei, I like. Bom, aí depois dessa polêmica, o Carlinhos, a audiência lá em cima, com 100, 150, tudo simultâneo, 150 mil, não é 100, simplesmente 100. É 100 mil, 150 mil pessoas simultâneas, a audiência já no outro dia com quase 1,5 milhão, 2 milhões, uma audiência maravilhosa. Eu vou até pôr aí pra vocês depois de alguns dias, como que tá aí as visualizações dos programas. A gente vem com Deolane que é uma figura à parte. Ela contou algumas histórias da época do Kevin, na época que o Kevin ainda estava vivo, da época dela como advogada. Algo assim muito interessante de ver como essa mulher é lutadora, como ela vem se demonstrando uma grande mulher que a gente acabou, o público acabou adotando como uma nova influencer, e eu acredito que seja uma influência pro lado do bem. Ela falou sobre a relação com o pai dela, que pra mim assim foi um destaque bem importante, que o pai dela apareceu pra agora, querendo envolver com a vida dele, querendo dinheiro, e ela deu um chega pra lá neles. Ela falou também sobre a morte do Kevin, do dia da morte do Kevin, mais ou menos do que ela já havia falado, mas ela explicou mais uma vez, falando que eles estavam bem e tudo mais. Mas o que mais chamou a atenção da imprensa foi o look da doutora Deolane. Ela usou uma blusa e uma calça da Dolce Gabbana
E a calça foi R$6.300, o cropped foi 6.100, mas o total do look foi 41.650 com bolsas, acessórios e tudo. Imagina o preço dessa bolsa, galera. Dá pra comprar um carro esse look. Dá pra comprar um carro por lá. Eita, laia. E pra fechar com chave de ouro das influencers, a gente tem Gabi Brandt, que passou 4 anos sem abrir a boca. Falei até errado. Passou 4 anos sem abrir a boca e resolveu abrir a boca no podcast. Isso mesmo. E o que ela abriu deu o maior bafafá. Vamos começar falando sobre ela. Bom, ela falou sobre os 2 relacionamentos dela que foram extremamente públicos, que foi com Gui Araújo, que ela conheceu no De Férias com o Ex, e com Saulo Pôncio, que deu o maior bafafá. Vamos começar a falar do Saulo Pôncio, depois eu pulo pro Gui Araújo, que o Gui Araújo teve um desdobramento fora do podcast. Isso mesmo, vamos falar. O Saulo, ninguém entendia por que ela estava com o Saulo, devido às traições, mas ela explicou que ela não tinha recebido nada de concreto. Então, pra que ela ia terminar? Ele negava, porque, óbvio, né? A pessoa tá fazendo coisa errada, ela fala assim, não, fui eu mesmo. Tem que ser, não querer mais a pessoa, né? Pra chegar e falar desse jeito. E aí, ela tinha uma coisa ou outra, mas ninguém mandava uma prova concreta. Quando mandaram uma prova concreta, ela se separou. Nesse período, ela não se sentia que não tinha mais nada, então ela realmente se entregou a Deus, subiu ao monte. Ela fala que não teve nada a ver para relatar casamento, não teve nada disso. Ela subiu ao monte para se reconectar, para ver para se achar. Essa foi assim, mais ou menos o que ela falou. E foi nesse período que o Saulo resolveu, né, se converter. Já vai para, segundo ela, 1 ano e meio, quase 2. E tá aí nesse processo. Ele acabou saindo da banda por escolha dele. Ela não interferiu. O que ele escolhesse, ela estava do lado. Ele tem outros... Ele trabalha com algumas empresas e tudo mais, outros projetos, mas hoje ele não é mais cantor. Ele canta na igreja e mais nada. E eles vivem muito bem. E aí já começou a alfinetada. Diferente de Gui Araújo, ele, apesar de tudo isso que ele fez, ele sempre tratou ela como uma princesa e muito bem. Sempre esteve do lado dela, quando os filhos estavam ali, ele sempre estava ali ajudando ela e tudo mais. Bom, e aí entra no Gui Araújo. Na verdade, eu investi, porque ela entrou bem antes. Ela disse que foi um dos motivos que ela resolveu vir nesse podcast, porque ela viu uma pessoa sendo massacrada, que é a Jade Picon. Para quem não sabe a tour da Jade Picon e Gui Araújo, vou deixar o link aqui do meu vídeo embaixo, que eu tento explicar todo esse rolê, que é bem complicado. É Jade Picon, Gui Araújo, até a Anitta tá no meio. Então é complicadíssimo. E aí ela explica que ela teve um relacionamento extremamente tóxico com ele, abusivo, que ele mentia, ele traía, ele negava, ele fazia chantagem emocional, de tudo um pouco teve, né? Só não teve violência física, mas psicológica teve de tudo um pouco. E que ela, quando a Anitta chamou ele de mintomaníaco, ela concorda com ele e acredita que seja verdade mesmo, que ele tem essa mania de mentir. Não que ele invente, ele pega isso aqui e distorce tudo e transforma do jeito que ele quer. Então, é um problema que o Gui Araújo tem pra cacete. Além disso, ela falou sobre o que acredita que... Ela acredita, ela disse que não põe a mão no fogo por ninguém, né? Mas ela acredita, sim, que o tour da Jade Picon com o Guilherme não foi daquele jeito. Que ele, provavelmente, aconteceu alguma coisa e ele aumentou. E que isso acaba destruindo carreiras por mentira e que ele deve procurar tratamento. Bom, ela falou muita coisa, abriu a boca, botou a boca no trombone, falou sobre tudo. E... recomendo vocês. Todos os podcasts, eu vou deixar os links aqui embaixo na bio para vocês. Quem quiser ver, aprofundar, porque eu tô dando um resumo muito rápido sobre esses podcasts, vá lá e veja. Bom, acabou, foi um sucesso. No final a Yankee entrou, que elas se tornaram grandes amigas, porque a Gabi fala que tem muita dificuldade de fazer amiga. E já bateu de cara com a Pétala, com a Yankee, e se tornaram grandes amigas delas. De ir pra casa, conversar e tudo mais. Ela contou também uma coisa que eu me identifico muito. Ela é um pouco antissocial.
apesar de serem amigas, porque eu também sou. E que eu, hoje em dia não tenho muitas amigas que foram se perdendo no longo do caminho também. Além disso, acabou o podcast, né? A Ianca contou a história dela, como eu havia falado, falando sobre as depressões, sobre problemas de depressão e o que ela resolveu. Ela já estava saindo, né? Já estava se tratando, estava melhor, mas o problema que a Pétala estava passando com o segundo filho, o marido e toda a exposição, aí ela saiu de vez, deu chute e saiu de vez do casulo. Que é ótimo, eu adoro a Ianca, sigo a Ianca, ela é maravilhosa. Não só para expor prints e provas, mas como pessoa mesmo. É muito engraçado, os stories dela são muito engraçados. E aí acabou o podcast, e aí veio o desdobramento. Parece não, a mãe de Gui Araújo não gostou. Engraçado, né? Bom, ela acabou fazendo um post eu não lembro qual agora, mas foi, se eu não me engano, foi Subcelebrity. Mas eu acabei vendo isso não no como é que fala? No post mesmo. E sim, depois o Gospel do Dia acabou publicando e eu vi o resumo do que ela falou. Bom, eu vou ler aqui o que ela escreveu. Ela marcou a Gabi e escreveu assim: você, como boa cristã, que está vivendo a doutrina cristã, que deveria, ao menos, respeitar e não aproveitar do Gui, que está confinado em um reality show no dia do seu aniversário, sem saber o que está acontecendo, sem ter como se defender. O cristão perdoa, desculpa, ajuda. Para que isso agora? Depois de 4 anos, hoje tem a sua família, os seus filhos, está feliz com seu marido. Qual é o sentido? Você está atacando ele apenas, que te recebeu, não. Você não está atacando apenas ele. E sim, quem te recebeu como uma filha, nossa casa, respeite sua mãe, assim como você é hoje. Complicado, faltam umas vírgulas, enfim. Só que a mãe da Gabi resolveu falar também, porque ela não achou justo. E realmente não é. Ela demorou 4 anos, ela explicou por que demorou 4 anos. Eu tô do lado da Gabi, não sei se vocês perceberam. Você pode ser tendenciosa. Foda-se, eu sou. Por causa da saúde mental, cada um age da sua forma. E a coisa não é bem assim. Ele sempre contou a versão dele. E no momento que ela resolve contar a versão dela, ela não pode. Porque ele tá confinado. Sendo que ele tá contando as versões dele de vários assuntos lá, entre ele e a Jade Picon. E segundo a Gabi, foi por isso que ela resolveu contar a história dela, para as pessoas pararem de atacarem ela, porque só a palavra dela não tá adiantando. Gabi, isso foi a mãe da Gabi. Marcou a mãe do Gui e falou: Gabi não disse nem um terço de tudo que passou com seu filhote. Abusivo, mentiroso, desrespeitoso, desnecessário, manipulador, mal educado, grosseiro, abusivo de forma psicológica e financeira a Gabi. Eu, pessoalmente, te falei sobre as ameaças que ele fazia e queria matar se a Gabi se deixasse, e você, na ocasião, se fez de sonsa. Perdoá-lo não anula tudo o que ele fez. Não tem como defender o que ele fez com a Gabi. Realmente foi bizarro e muito mais triste e dolorido para ela, para quem conviveu com ela nessa situação por meses. Nem nos meus piores pesadelos eu sequer imaginava da tamanha crueldade com a minha filha. Portanto, Rosana, se poupe e nos economize. Guarde suas energias para dar suporte ao seu filho quando ele sair. Ele vai precisar de ajuda psicológica e muito mais de defesa nesse momento. Porque estão surgindo várias coisas. Além da Gabi veio a Jade, o próprio Léo Picon falando que não está reconhecendo o amigo, que ele está maluco, que ele está inventando coisa. Então, todo mundo sabe que ele sempre aumentou, mas tá demais. Eles dizem que eles estão aumentando coisas. A Gabi se pronunciou sobre todo o assunto. Ela acabou falando o seguinte: ela respondeu no comentário da mãe, que tinha respondido, lembrei qual que foi, casos de família, o Insta. Vou ler aqui pra vocês. Esse print eu tirei do Gospel do Dia, por isso que eu fiquei assim, perdida.
militou errado. Pergunta pra minha mãe o que ela achou. Pergunta pra mãe da Jade o que ela tá achando de tudo isso e dos outros refrescos. E ela ainda falou, mas finalizando o assunto de ontem. Vocês não têm ideia quanto foi difícil tomar coragem pra me abrir, mas tô me sentindo aliviada. Como se tivesse tirado um peso das minhas costas, feliz com as mensagens que tenho lido. Sinto agora melhor para abrir mais com vocês. Que ela se tornou uma nova mulher. Parabéns, Gabi, por ter coragem de falar tudo isso. Tem gente que acaba escondendo tudo. E por ter tá ali do lado de outra pessoa, né? De outra mulher que tava... que ele acabou detorizando. Porque eu também não acredito que aconteceu tudo aquilo. Não sei se houve traição ou não, mas eu não acredito que aconteceu tudo aquilo, sinceramente. Não daquela forma. Enfim. Muita riqueza de detalhes pra pessoa lembrar. Parece mais inventado mesmo. E tá todo mundo falando que percebeu que ela tá mais leve. Depois que ela vomitou tudo. Ela precisava vomitar tudo e contar tudo a todos. E antes que falam, mas a mãe dela não fala nada do Saulo porque ele é rico. Gente, ela mesma contou a história que a mãe dela ficou com raiva do Saulo com tudo isso. E que ele pediu perdão pra ela depois. Agora tá tudo bem, mas antes foi um caos na vida dessa menina. E vamos parar de atacar? Espirraram. Vamos parar de atacar? É isso. Escutem os lados, não ataquem também, gente. Mesmo que as pessoas estiverem erradas, todo mundo erra. Não existe ninguém perfeito aí não, né? Porque você tá do outro lado da telinha que tem alguém perfeito não, viu? É isso. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, que vão ter várias tours, todas as tours polêmicas da internet. Tem aqui no seu canal, se você não tá entendendo nada, corre pra cá que eu te explico. Se inscreva, please. Deixa seu like. E é isso. E me siga no Instagram. Amo vocês e até mais. Tchau.